É, a gente está chegando na hora, então. Boa noite para todos. Boa noite. Vamos iniciar oficialmente agora, né? A gente andou batendo uns papinhos aqui com os adiantados que chegaram, foi um papinho até bom, né? Isso é legal. E, de novo, eu falo, nesse final de curso, quando a pessoa quiser, só falar, vou entrar mais cedo, tem tempo, eu sempre tenho Isso, tempo. a gente Eu estou entra cheio um de pouco mais tempo, gente, cedo. né? Aí a gente entra, bate um papinho, tira uma dúvida, é assim mesmo, muito bom. A gente está na hora e a gente vai perguntar de novo aquela velha pergunta: quem está feliz, quem está alegre, quem teve um dia maravilhoso, que quer fazer a prece, agradecer a Deus por tudo. Alguém? Bem, gente, então, hoje, particularmente, tem só gratidão no coração, que quando a gente faz uma análise, né, de tudo que a gente tem na vida, né, das coisas, não só coisas materiais, como também as coisas espirituais, você vê. Nós temos uns aos outros, temos a doutrina espírita que é tão consoladora, a gente só tem realmente gratidão, né? No nosso nos nossos corações, né? Todos nós, e, e como é bom a gente ter esse sentimento, porque mesmo diante das nossas dores, fica mais fácil, fica mais leve quando a gente tem essa, essa percepção, né, de avaliar as coisas que nós temos de bom, né, sempre sobrepujam, são sempre maiores do que as coisas que nem sempre são tão boas, né? Então, com esse sentimento de gratidão, vamos então agora nos unir nossos pensamentos e os nossos corações, vamos elevar todo o melhor de nós até Deus, nosso Pai, agradecendo, Senhor Deus, por tudo que temos nessa vida, pelo alimento que não nos falta, nem o alimento físico, nem o alimento espiritual, pelos amigos que temos, por esses momentos que estamos aqui, onde nós unimos nossos corações, nossos pensamentos, formando uma vibração de harmonia, de paz, e que essa paz, Senhor, se estenda pelo nosso planeta, sobretudo chegando até os nossos irmãos lá que estão em guerra, com tanto sofrimento, e seguindo a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, que nós possamos evitar até as mínimas rusgas, os desentendimentos, mal-humores dentro do nosso lar, na nossa vida, no cotidiano, porque aliviando-se a atmosfera pesada que está tendo no nosso mundo. Cada um de nós que se preocupar em ser mais leve, em ter uma boa vibração, estaremos colaborando de alguma forma para a paz do nosso mundo. Então, com nossos sentimentos de gratidão, agradecemos a nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso mestre irmão, e agradecemos aos espíritos que são responsáveis por esse trabalho, aos nossos anjos guardiões, e pedimos a permissão de Deus que esses irmãos possam sempre estar junto a nós, nos orientando e nos estimulando a sermos melhores a cada dia. E possamos ter uma boa aula, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então vamos lá. Vou pegar aqui. Deixa eu só dar uma palavra. Pode, claro. Gente, eu rodando aí na internet, inclusive nós lemos lá no nosso grupo de gestante, uma mensagem belíssima do Dr. Bezerra de Menezes, então, que ele alerta a todos nós sobre essa questão que eu citei agora, de pensamentos, pequenos ou grandes, né, desentendimento, falando quanto que o momento agora está se fazendo importante, que a gente tome, vigie, até esses pequenos desentendimentos, sabe, uma ignorância um com o outro, ou então nervoso, qualquer coisa assim, falando que como que está diante das turbulências que nós estamos vivendo no mundo, o quanto que é importante que cada um evite,
porque cada uma dessa vibraçãozinha, desse mau humor, dessa rusga, esses pequenos desentendimentos vai se aglomerando, né, nessa massa escura que está pairando sobre nossa terra, né? Então, ele alerta que nós evitemos, que muito pelo contrário, se acontecer na hora, a gente já muda a vibração, tudo, para que a gente consiga aliviar a atmosfera, essa atmosfera tão pesada que está acontecendo no nosso mundo, né? É nossa responsabilidade também. Se nós não conseguirmos lá promover uma conciliação nas guerras, nós podemos vibrar com as nossas, de repente, uma vibração nossa boa pode, no momento, auxiliar. A espiritualidade capta aquela sua vibração, auxiliar o irmão que está necessitando. Já vou te dar a palavra, Nicolete, mas eu vou falar uma coisinha rapidinho, depois a gente tira do vídeo. Vou pedir para a produção cortar, fazer uma propaganda aqui do meu amigo Carlos. Gente, olha, comprem o nhoque dele, é maravilhoso. Eu fiz, até vou mandar no particular de vocês, montei um prato lindo, ficou bonito, né, Carlos? Uma massa maravilhosa, vale a pena, vale a pena experimentar. Muito bom, viu? Podem comprar, é bom, fica no freezer direitinho, a hora você quer fazer um prato bem gostoso, rápido, rapidinho a gente faz. Vou mandar a foto do que eu preparei para vocês animarem, né? Comprem, depois vou pedir mais, tá, Carlos? Então, o Nicolete quer falar. Pode passar a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu peguei assim o bonde andando, né? Porque entrei atrasado aqui, achei muito bonito isso que a Grace está falando agora aí. E foi um furo no olho isso, inclusive, porque é impressionante isso que você abordou agora, Grace. Porque eu tenho vivido muito isso. Parece que eu tô no olho do furacão sempre, entendeu? É tanto aqui em casa quanto qualquer outro lugar, assim. Parece que eu sou uma espécie de apaziguador da situação, sabe? Parece que o negócio tá pegando fogo na minha frente. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, mas por que que o negócio assim de um simples desentendimento desencadeou algo tão grande assim, né? Aí eu começo a agir, negociando. Não, vamos, cara, dá pra gente fazer isso aqui. Ó, vamos ceder nisso. Tem que ter um conciliamento de tudo, entendeu? Para chegar num equilíbrio que atenda todo mundo. Porque um quer mais que o outro, tal. Nossa, vira uma guerra que o negócio começa a ter assim, uma repercussão que quando eu acompanho desde o início, falo assim, caramba, foi por uma simples palavra que alguém falou, pronto, o negócio desencadeou tudo isso. E eu parece que eu tô a todo momento envolvido no conflito desse. É Que bom que impressionante você isso. está como conciliador, e mesmo nós, né? A partir do momento é bom ter essa consciência. Aqui em casa mesmo, se um se estressa de alguma forma com o outro, na hora a gente já está lembrando. Opa, não queremos briga. Eu já falei, não quero briga, não quero treta, né? Tá certo. Então isso é Então, vamos lá. importante. Então, eu vou começar a compartilhar aqui. Então, aula 37, 6/11. Então, rapidamente, 2 minutos aqui, nós falamos de todo o vídeo 1 aqui na semana passada, nós colocamos cada ponto desse, seguimos toda a jornada, partimos depois da dimensão divina, fomos explicando cada ponto. Quem não assistiu a aula está gravada, sugiro ver, porque ela complementa o vídeo, né? O vídeo tem alguma coisa mais do que tem a aula, mas ela complementa o que está no vídeo em detalhe. E o que eu disse lá no vídeo, e também estou dizendo, já disse na outra vez, estou dizendo aqui, que todo o nosso trabalho está aqui, nessa elipse aqui, tá? Ou seja, fizemos tudo isso aqui como uma introdução, e hoje a gente começa a trabalhar aqui, porque, na verdade, o que importa para nós aqui até o fim do ano é como é que nós, que estamos aqui, sobreviventes quase humanos, quais são as condições, quais são as ferramentas, quais são a maneira, o como, né? E isso nós não estamos falando de todo o como que a gente não conhece, mas alguns, né? Algumas ferramentas, algumas maneiras que nós temos para sair daqui, para subir aqui. Esse é o nosso propósito. É só esse o propósito daqui até o final do ano, tá? E aí,
quando eu falei para vocês dos vídeos, que eles são parte 1, 2, 3, 4, 5, é porque exatamente os vídeos eles vão acompanhando numa sequência o processo de como é que os sobreviventes quase humanos chegou aqui, nós já explicamos, e como é que ele sai daqui. Tá? Como é que ele sai daqui? E aí a gente fica aqui na elipse, porque a gente não vai falar, como é que eu faço para chegar aqui? E depois aqui? Não, isso não. O negócio nosso é como sair disto daqui. Nós entramos aqui mais ou menos por aqui, há mais ou menos 15, 17 bilhões de anos atrás, pelo Big Bang, mas hoje em dia a ciência já está falando que não é bem assim, que Big Bang não é bem a teoria certa, aquela história. Mas isso não importa. Mas só para a gente ter uma dimensão de tempo, alguns bilhões de anos nós entramos aqui e estamos caminhando. Estamos caminhando, estamos aqui. Né? Aqui você tem o mineral, o vegetal, o animal racional, tem o homem, e nós estamos aqui e nós temos que subir. Né? Nós temos que subir. E a nossa subida significa simplesmente uma frase de Jesus que diz assim: quer me seguir, negue-se a si mesmo. Só isso. Então a gente só tem que fazer isso, só que tem que entender o que quer dizer isso. Né? O negue-se a si mesmo é exatamente começar a aprender a deixar para trás todas as coisas que nos prendem aqui. Né? Isso não acontece por milagre nem do dia para a noite. Nós levamos bilhões de anos para chegar aqui, não acho que vamos levar bilhões de anos para sair de jeito nenhum. Nós já estamos aqui num processo de saída de planeta de expiação e provas para regeneração, né? Então isso já é um sinal de que algo bom está acontecendo e vamos continuar subindo. Então, hoje nós vamos falar de um assunto que está mais no vídeo 2 e começando no vídeo 3. Para quem já viu, quem não viu, aí fica um pouco deficiente, mas vamos lá. Então, está aqui. Na aula passada, eu fechei a aula mostrando essa tela, dizendo para vocês que era só para começar a história. Essa tela, às vezes, a gente olha assim de bate-pronto e leva um susto com ela. Né? A gente leva um susto. Mas como é que a gente lê uma tabela? Isso é uma coisa interessante. Se a gente organizar nossa mente para quando ela bate o olho numa tabela, ela saber como ela tem que ler a tabela, aí ela vai ficando mais fácil para a gente. Né? Então, a tabela tem um título, Teoria do Conhecimento e a Caverna de Platão, tem um outro título, que é a Lei de Amor e Jesus, tem um outro título, que é As Bem-aventuranças, uma escada de evolução. Né? Então, você vê, tem 3 coisas aqui dentro, não é só a Teoria do Conhecimento e a Caverna do Platão, que vai até aqui. Aqui foi acrescentado, só vai até aqui, desculpa, aqui foi acrescentado a Lei de Amor de Jesus, como é que ela se encaixa aqui, né? E também as bem-aventuranças, como é que elas se encaixam nesse processo aqui. Aqui embaixo nós vamos entender a nossa situação, né? A nossa situação. Então a gente vai entender um pouquinho sobre essa tabela aqui. E por que nós temos que entender tudo isso aqui? Porque daqui saem todas as ferramentas, ou quase todas, que nós precisamos para o como fazer. Quais são as coisas que nos impedem? Então veja só. A Caverna de Platão e Teoria do Conhecimento, a Teoria do Conhecimento diz assim, olha, a gente está num estágio de ignorância e a Teoria do Conhecimento você tem que sair daqui, você tem que sair daqui e vir para cá, sabedoria. Então, sair da ignorância para a sabedoria. Esse é um caminho que você tem que percorrer. Tem mais coisa depois disso? Tem, mas aí nós não vamos discutir. O importante é sair da ignorância e ir para a sabedoria. Entre uma coisa e outra, existem milhares de outras coisas para acontecer. E onde é que nós estamos e por que estamos? Isso é importante. Onde nós estamos aqui nesse processo, só nesse primeiro quadro, tá? Só aqui, ó, aqui está o quadro. Aqui é outra coisa, aqui embaixo é outra coisa. Então, nesse primeiro quadro, nós vamos entender que nós estamos aqui, dentro da caverna, que é o mundo da ignorância. Dentro da caverna é o mundo das ilusões. Por que mundo das ilusões? Quando fala mundo das ilusões, às vezes a gente entende um pouco errado. A gente pensa assim, que tudo que está aqui na vida é uma ilusão. Não é bem assim. Existe até algumas pessoas que compram isso, que isso que está dito aí. Não é. Por que é ilusão? Porque é algo impermanente. Ele não permanece, né? Ou seja, tudo que é impermanente é o mundo das ilusões. O nosso corpo, ele é usado por um tempo, depois ele vai se desfazer. Todas as coisas materiais, elas fazem parte do mundo sensível, né? Mundo sensível, mundo das aparências. Mundo sensível é o mundo em que os nossos sentidos físicos
se relaciona. Então, o mundo se relaciona conosco, precisa de nós, para que a gente perceba, para que a gente sinta, para que a gente tenha o tato, para que a gente escute. Tudo isso é o mundo sensível. E é o mundo das ilusões, porque eles desaparecem com o tempo. E é de aparência, né? Dentro disso daqui, que a gente chama da caverna, dentro da caverna, ó, dentro da caverna, tudo isso aqui é dentro da caverna, tudo isso aqui é fora da caverna, tá? Então, tá aqui. Fora da caverna é o mundo da realidade. O que é o mundo da realidade? É o mundo inteligível. Mundo inteligível é o quê? É o mundo permanente. É aquilo que você tem e que não sai, que não tiram, é seu. É o mundo espiritual, são as conquistas espirituais, as conquistas morais, as conquistas do conhecimento, da sabedoria. Nada disso você perde. Aqui você perde. Você pode perder ou não, depende de você. Então vamos lá. Dentro da caverna, como é que é dentro da caverna? É o mundo da opinião vulgar. Opinião vulgar significa o quê? Opiniões sem fundamentos, sem uso da razão, opiniões por gosto, por emoção, por qualquer coisa, só para dar opinião. E no mundo que a gente está vivendo da era eletrônica ou da era digital, isso está muito mais forte, muito mais forte. Na verdade, opiniões de pessoas que são renomadas ou pessoas que têm muito acesso a outras pessoas, elas são muito caras, elas recebem muito por isso. E elas não importam de dar uma opinião conforme alguém queira. Isso é só a gente olhar para os meios de comunicação. Então, está muito pior nesse mundo. As pessoas não pensam assim, não, vou dar essa opinião aqui, não, mas essa opinião é complicado. Não, mas você está ganhando para isso, é isso que ele tem que fazer. Ah, então tá, então ele faz. Então, a opinião vulgar ou opinião sem fundamento são opiniões que hoje em dia custam caro dependendo de quem dá. Por quê? Porque as pessoas já conhecem isso, já sabem como funciona. Sabe que dependendo de quem fala alguma coisa, esta pessoa que falou, muitas pessoas vão atrás dela, vão seguir aquilo que ela está falando. Não importa. Não importa o nível, não importa. Olha, vou dizer mais. Não importa nem se a pessoa que está seguindo aquilo está vendo que a coisa não está muito boa. Ela vai até um certo ponto, vai indo, vai indo, vai indo. E alguns ainda ficam até o fim da derrocada, né? Isso é o mundo que a gente conhece. É assim que funciona. É o mundo dos sentidos e das suposições. Então, eu suponho isso, suponho aquilo. Então, nós estamos num mundo onde as opiniões não têm, em geral, nenhum fundamento, você não pode confiar nos meios de comunicação, e você tem que ter muito cuidado com as coisas que você escuta, e mais cuidado ainda de o que você passa para frente. Porque se você não garante que o que você sabe é algo, uma reta opinião, é algo que realmente tem ali uma verdade, quando você passa para frente, você assume uma responsabilidade espiritual. Mas não tenha dúvida disso, com certeza. A gente pode achar que não, né? Conversa, bate-papo, conversa fútil. Não é assim, não. Muitas coisas que são fúteis, muitas coisas que são menores para nós, são maiores no mundo espiritual. Né? São maiores. A gente vai entender isso um dia, né? É o mundo dos sentidos, ou seja, das emoções. Aqui nós estamos falando dos instintos, das emoções. Então, olha só, o que tem a ver a opinião vulgar com o mundo das emoções, mundo dos sentidos? Tudo a ver, porque só funciona isso. Ah, o fulano lá tem 20 milhões de seguidores. Nossa, todo mundo vai querer fazer, comprar coisa que ele fala que é para comprar. É o mundo do sentido, das emoções. E das suposições, por quê? Porque não tem fundamento algum, é só suposição. Então, esse é o fundo da caverna, tá? De Platão. Aqui, você tem ainda a caverna, mas é um outro lado da caverna. Ou seja, pensa na caverna como um fundo e como um local que está próximo, mas ainda não saiu da caverna, está próximo. É onde você tem a intelectualidade. Reta opinião, não é inteligência, tá? É a intelectualidade. Ou seja, existem fundamentos, principalmente acadêmicos e científicos, daquela opinião. Não é uma opinião vulgar no sentido de sem fundamento algum, não, ela tem um fundamento. Aqui não é mais o processo do sentido, das emoções, dos instintos, aqui é um processo mental. Ou seja, aqui tem a razão envolvida.
E não é suposição, aqui existem convicções. Então, é bem diferente. Tá? Então, quando você fala dessa parte da caverna, no mundo que nós estamos, nós poderíamos até dizer que de todas as bases da pirâmide, que a gente conhece, a base da pirâmide da evolução, que é a religião, é a ciência, né? Vai admitindo aí para mim, Nicolete. É a ciência, a religião, a arte e a política. Essas são as 4 bases da evolução das sociedades. Dentro desses 4, a única que está mais aqui dentro hoje é a ciência. Por incrível que pareça, apesar de ser muito dogmática, é a ciência, que ainda deu uma evoluída, mas ainda não chegou aqui de jeito nenhum, né? Ok, esse é o mundo dentro da caverna. Depois nós vamos entender essas barreiras. Quando você sai daqui para cá, então você entra num outro mundo. É um outro mundo, tá? Aqui não é o mundo dos sentidos nem do processo mental. É o mundo do domínio. Domínio. Você domina totalmente aquelas questões, aqueles assuntos. Não é só uma razão, ou uma percepção, ou uma compreensão. Não, é uma coisa muito maior. É o conhecimento, não é a informação, não é a intelectualidade. O conhecimento é quando você sabe de uma coisa, entende a coisa, conhece a essência e vive. Viveu aquilo, testou, deu certo e você vive aquilo. Lá você vive aquilo, você tem conhecimento e você tem domínio daquilo. É o entendimento, não é convicção, é entendimento. É outro nível. E você segue um pouco mais, segue. Como é que você segue aqui? Você segue para um nível de sabedoria. Aí é outro nível. Já não é só domínio, são as causas. As causas que geram todas as coisas no universo. Aqui a sabedoria comporta isso. E tem um sentido de cocriação. É um nível espiritual muito maior. Quando você está aqui, e eu diria para você que nós aqui, sobreviventes quase humanos, estamos todos aqui, tá? Ó, sobrevivência, estamos aqui. Como é que você sai daqui para cá? Porque você não vai sair para cá e não vai sair para cá. Você vai sair daqui para cá. O que é que você tem que fazer? Você tem que ter uma senha, você tem que ter uma capacitação. Qual é a capacitação de sair daqui para cá? Ora, vamos raciocinar rapidamente. Se você está num local onde os sentidos é o motivo das suas escolhas da vida, porque esse é o objetivo principal da vida, os primeiros é escolher, saber escolher, é isso que a gente faz todo dia. Então, esse processo passa a ser mental, por quê? Porque deixa de ser instintivo, deixa de ser emocional e passa para mental. Ah, e o que eu preciso para isso acontecer? Você precisa dessa barreira aqui, ó. Barreira da ignorância. Como é que você vence ela? O recurso é o senso crítico, discernimento. Entendi. Senso crítico e discernimento é uma coisa, não é muito comum na sobrevivência. Não é. Porque na sobrevivência você usa emoção e instinto para fazer quase tudo. A razão é para fazer trabalhos específicos, você trabalha, você estuda, mas para a vida de relação, você normalmente não usa mais isso aqui, sentidos, a sobrevivência. E para isso você tem que saber escolher. Sem saber escolher, você não sai daqui. Então, esse assunto de senso crítico, como o nosso processo, nós estamos aqui e precisamos ir para cá, não vamos para cá e nem para cá, né? Vamos para cá, significa que esse assunto é um tópico de umas 2 aulas seguintes que nós vamos ter, só para explicar como é que eu desenvolvo isso, então, porque eu sempre falei, é o como. É o como. Né? Então, a nossa elipse vermelha lá, ela está aqui, ó. Ela não está aqui e não está aqui. Aqui estão as esferas que vão subindo depois, né? Você sai de sobrevivente, vai para humano, aqui, vai para humano aqui, vai subindo, 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 subindo. Então, o nosso processo está aqui. Né? Aqui é o nosso como, é onde nós temos que batalhar. Agora, isso é a caverna de Platão e teoria do conhecimento. Embaixo dela, a gente acoplou a lei maior de Jesus. Né? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Por que nós fizemos isso? Porque, olha, se você está falando de uma teoria que te leva a ser uma pessoa melhor, que te leva a evoluir, que te leva a relacionar-se melhor com as pessoas, que te leva a um nível de conhecimento,
E nós estamos falando disso aqui, é uma questão espiritual, porque Platão era espiritualista do mundo das ideias. Se nós estamos falando disso, nós temos que falar, tá bom, deixa eu ver se isso aqui fecha com a lei maior, porque Jesus diz, todas as leis e os profetas estão contidos nesse mandamento, ou seja, essa lei aqui de amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo, se as coisas não se vinculam a essa, tem um problema. Ou a coisa em si está faltando algo, ou está equivocada. Então nós temos que entender como é que isso aqui se encaixa. E ela se encaixa aqui. Amor a si. Olha onde está o amor a si. Amor ao próximo e amor a Deus. O último nível é quando você se liga a Deus. Aqui é quando você consegue chegar num nível tal que você consegue dar amor ao próximo. Você não tem amor, você não tem o que dar. Onde você está? Você está aqui. Sobrevivência. E o que significa isso? Significa que você vai de novo a Jesus, as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças... Eu vou terminar de falar isso aqui, gente, a gente vai parar um pouquinho, tá? As bem-aventuranças, ela, na verdade, é um mapa que Jesus deixou para a gente. É um mapa de evolução, tá? Então, eu divido as bem-aventuranças em 3 grupos. O primeiro, o grande marco de consciência. O segundo, o grande marco. O terceiro e quarto. São 4 marcos. E aí a gente pergunta de novo. Bom, se eu estou aqui, se eu não amo a mim mesmo, é isso que eu estou tentando aprender, isso vai levar tempo. Então, eu estou aqui. E nas bem-aventuranças, quando Jesus fala das bem-aventuranças, onde nós estamos? Nós estamos aqui. Ó. Não se ama, egoísta, orgulhoso, vaidade, mágoas, doenças psíquicas, baixo nível de conhecimento da vida, cultua a própria ignorância. Isso são coisas comuns desse nível. Então, somos fora da lei. Não bateu a porta. O que significa não bateu a porta? Ó, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que é isso aqui? É Jesus nos falando que para você entrar nas bem-aventuranças, para você seguir aqui, você tem que bater a porta. E a porta se abre ou não. Eu já falei disso, né? Para a porta se abrir, você precisa ter um mínimo disso aqui, ó, de senso crítico e discernimento. Que discernimento você precisa para quando você bater na porta e ela abrir para você? Você precisa entender que você é um pobre de espírito. Então você precisa de um pouco de humildade, de reconhecer as suas deficiências e o quanto caminho você tem que fazer. Se você entende isso, você vai bater a porta e ela vai se abrir. Eu vou dar uma paradinha. Gente, quem tiver pergunta, alguma coisa para fazer, aproveita antes da gente seguir. E não é tão complexo, mas é um entendimento de onde nós estamos para onde nós vamos. E o que nós temos que fazer, nós vamos discutir o que temos, o que temos e como fazer, é o que nós vamos discutir até nas próximas aulas. Ô, Ruela. Sim? Angélica? Isso. Por favor. Nós, na situação ainda que a gente está no fundo da bacia, né? Nós temos condições de saber escolher, de ter esse senso crítico? Ou ainda não falta muito para a gente conseguir entender, saber escolher? Então, questão 780 do Kardec, né? Que a gente fala, 780 e 780A. O primeiro objetivo da vida aqui nesse planeta, ele fala, é desenvolver a capacidade de entender entre o bem e o mal. Porque se o homem não entende o que é o bem e o que é o mal, ele vai fazer um monte de besteira e não vai evoluir, vai ficar parado, atrasado. Então, como saber escolher é fundamental, a gente tem a mania de dizer, mas o que é bem e o mal eu já sei. Não, a gente não sabe. A gente não sabe, nós somos ignorantes de muita coisa. Muitas escolhas que nós fazemos prejudicam outras pessoas, prejudicam grupos, prejudicam o próximo, e a gente nem se dá conta. É inconsciente e às vezes a gente nem se dá conta. Muitas das vezes a gente se dá conta e faz a si mesmo, ainda tem isso também. Então, é exatamente isso, saber escolher. Para saber escolher, você viu lá, a barreira é desenvolver senso crítico e discernimento. Desenvolver senso crítico e discernimento é 1h30 que nós vamos ter depois, e aí é você que vai responder para você mesmo. É muito difícil, é muito demorado, é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Uhum. Eu não vou dar spoiler, não, tá? Tá, jóia. Eu não vou dar spoiler, eu vou esperar quando chegar no tema, para vocês entenderem
se o negócio é complicado, se é simples, se é demorado, e aí é cada um que vai ter que saber de si, né? Tá, joia, obrigada. Vamos, Laninha. Então, eu estou pensando aqui que naquele primeiro, lá dentro da caverna do Platão, e começando lá que nós estamos ali, eu percebi que você está focando bastante mais nas questões assim, intelectuais, conhecimento, da mente, né? Raciocínio, nesse nível de conhecimento para chegar à sabedoria, raciocínio, você ter essa capacidade de pensar, né? O que é bom, o que não é. E eu fico pensando aonde está dentro dessa faixa aí, que é a primeira, e depois para a gente chegar nessas bem-aventuranças lá embaixo e começar a ter a capacidade, por exemplo, de nos amar, de amar o próximo, a gente vai fatalmente ter que mexer com algo que, na minha opinião, é mais difícil até do que adquirir conhecimento nas questões intelectuais, que são as questões da nossa capacidade moral, da nossa capacidade de ter humildade, dos nossos sentimentos, emoções, porque o intelecto, né, o mental, muitas das vezes a gente controla mais. E lá dentro da gente, né, nossas emoções, que fica fervilhando, fervilhando, fervilhando. Aí eu não vi muito bem aonde, né? Eu estou vendo assim, nessa primeira estágio, parece que é só o trabalho mental. Tá entendendo? Então, sim, eu vou abrir aqui para explicar rapidamente para você, que é bom que aí todo mundo, se tiver dúvida, também pega. Vamos lá. Vamos rapidamente aqui, porque tem algumas coisas que nós estamos falando aqui que são gatilhos de coisas que nós falamos lá no passado. Então, essa tabela, na verdade, ela não anda para baixo, ela anda só para cá. A gente só mostrou que a gente dividiu ela em 3 partes, tá? Aqui nós estamos falando de senso crítico. Então, vamos lá. Para sair da ignorância e ir para cá, para o processo mental, você tem que desenvolver senso crítico. E senso crítico é da razão, que é do próprio processo mental. Então, exige que você busque ferramentas daqui para sair daqui. Para sair daqui para cá é outra coisa. O recurso é humildade. Então, humildade já é uma coisa um pouco diferente de intelectualidade. A intelectualidade já desenvolveu aqui. Humildade vai te levar à inteligência. E aí, a diferença para nós aqui, Laninho, do conceito de intelectualidade e inteligência, tá? A intelectualidade é uma coisa desse mundo sensível, é o mundo da intelectualidade, é daqui. A inteligência é daqui, é desse nível. Mas a inteligência é do mundo superior, é o mundo espiritual. Então, quando você fala conhecimento, domínio, entendimento, você não está falando mais de processo mental. Você está falando de domínio das leis da natureza. Você domina as leis da natureza. O nível é muito espiritual. E quando você fala de sabedoria, se você pegar lá a escala do espiritismo de ordem de espíritos, né, a classe ordem de espíritos, que nós passamos aqui umas aulas passadas, a gente vai ter lá os espíritos inferiores, você vai ter os médios e os evoluídos, os puros, né? A sabedoria é o último nível dos espíritos e é o penúltimo antes de você chegar na pureza. Ou seja, são aqueles espíritos que têm toda a sabedoria, e sabedoria não é inteligência só, é inteligência, bondade. Quando você junta justiça, inteligência, bondade, está aqui. As pessoas confundem sabedoria porque as pessoas que fazem filosofia materialista tratam isso completamente diferente. Até isso aqui eles tratam diferente. Mas como a gente está falando de Platão, Platão é outro nível, né? Então, o nível de Platão é diferente. Quando você sai daqui para cá, na teoria do conhecimento e na caverna de Platão, aqui já é o lado espiritual, total. Você precisa de humildade, ó. Sem humildade você não chega aqui. Por quê? Porque a intelectualidade sem humildade vira o quê? Vira vaidade. Tornou-se vaidade, você fica preso, você não sai.
Você não passa. Então, o desenvolvimento de algo que é espiritual, humildade é alguma coisa espiritual. Então, quem tem humildade consegue chegar aqui. Se não tiver, não, fica travado. É igual aqui. Se a pessoa é ignorante e não desenvolve o senso crítico, também fica agarrado aqui. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Então, é preciso daqui para cá um desenvolvimento espiritual maior. Aqui é processo mental. Não precisa ser espiritual. Não é que não precisa, vai acontecer. Mas, assim, requer processo mental, a razão. O mundo racionalista, vamos dizer assim, né? O mundo sem Deus. Até isso, vai. Mas quando você está migrando, isso aqui não é um pulo, tá? Você está migrando daqui para cá, sem humildade você nem começa a migrar. E daqui para cá é um nível espiritual muito evoluído. Então, por isso que isso aqui segue no mesmo marco. Aqui, a gente nem entrou na lei ainda, nem entrou nas bem-aventuranças. Você faz esse processo, você se ama, você está aqui. Você foi para um nível maior, você está aqui. Você já está trabalhando não mais em você. Você está trabalhando no próximo, porque são os misericordiosos, ou seja, quem tem misericórdia de coração e miséria com o próximo. Então, se você trabalhou com todo esse processo aqui, e você saiu daqui para cá, desenvolveu humildade, então você já está num nível de evolução bem maior. E quando você chega aqui, aí é outra coisa, aí você já está se ligando lá naquela circunferência, naqueles 3 estágios lá em cima. Aqueles 3 estágios lá em cima, que são os puros de coração, os pacificadores, né? E aqueles que venceram todo o interesse pessoal. Então, a gente precisa ligar tudo isso a essa visão espiritual, porque senão a gente fica preso só na questão aqui intelectual, mas ela é muito pouco, ela não te tira da caverna. Esse que é importante. A intelectualidade não te tira da caverna e pode acontecer uma coisa pior. Se você desenvolve muita vaidade em cima da sua intelectualidade, você corre um risco de ficar aqui patinando muito. Eu não sei se falar desse jeito ficou mais fácil de entender ou não. Vamos lá. Eu acho que eu entendi e fico pensando que eu não sei como qualificar, e isso tem muita gente pensando hoje, mesmo você falou, como que isso é nós estamos vivendo uma grande armadilha, porque quando uma pessoa desenvolve algum pensamento, alguma coisa, e ela tem milhares de seguidores, ela vai praticamente cair numa armadilha, porque aí essa coisa que a gente está vendo de seguidores, 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 e ganhando até mais dinheiro também, misturando muito com as questões, aliás, vendo somente as questões materiais, a pessoa está muito propenso a ficar agarrado ali. Então, fica lá dentro da caverna, não sabe, porque ela só vai querer cada vez mais ficar, é um sistema de retroalimentação do seu próprio ego, do seu próprio pensamento, e não vai conseguir sair desse círculo vicioso para chegar nesse lado da sabedoria, de amor. Então, por isso que é muito difícil, né? E é assim que é mesmo, e tem que ser assim, porque o aprendizado faz na pancadinha, né? Pensa o seguinte, pensa quem está lá no fundão. Se a pessoa não criar uma energia enorme dentro dela, porque precisa de muita energia, de muita vontade, para desenvolver o senso crítico e discernimento e começar a fazer escolhas baseadas mais na razão, sem usar muito a emoção, ela vai ficar lá também, círculo vicioso. Agora, o que um círculo vicioso nessas fases faz com um ser espiritual que tem que chegar lá em cima, em algum momento? Em algum momento ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Porque a vida não é feita para o comodismo. Não existe isso. A vida não aceita. A vida não aceita o comodismo. Por um tempo a pessoa acha que está tudo bem, mas em algum momento a pessoa começa a doer, sofrer. Por quê? Porque a vida, eu sempre falo assim, a vida é generosa, é justa e sábia. É generosa porque ela faz tudo de melhor para nós, mesmo que a gente não entenda, né? Ela é sábia, por quê? Porque ela sabe tudo que a gente precisa.
em detalhe. E ela é justa porque ela nunca vai fazer nada equivocado conosco, mesmo que a gente não entenda. Porque a vida é a lei divina. Então, assim, ela deixa que você faça as suas escolhas. Pode fazer. Olha, você vai fazer um monte de escolha errada, um monte de besteira na vida se você continuar usando a emoção e instinto para escolher. Tá bom. Só que você vai perceber que você não está ganhando nada com isso, você está sofrendo. Em algum momento vem as pancadas. Por quê? Porque a consciência está ficando embotada. A consciência não desenvolve, porque o ser fica paralisado. E aí a vida roda, roda, e ele fala, o que estou fazendo nessa vida? Ele vai perdendo sentido, a vida vai... É como Paulo fala, a vida vai... A água da vida, ela vai escorrendo pela mão. É como você pega a água, ela escorre pela mão, você não consegue trazer, aquilo vai perdendo, você vai esvaziando. Isso é o que é. Então, se isso é uma maneira que a vida tem de falar, bom, agora eu vou usar a justiça. E a justiça e a bondade é mostrar a você uma maneira de você saber que o caminho está errado. E muitas das vezes é a dor. Em geral, é a dor. Né? Então, não tem escapatória. E nós, no nível que nós estamos, infelizmente, é muito difícil a gente ir de uma maneira diferente do que seja pela dor. Infelizmente, porque nós somos acomodados demais. Quem mais levantou a mão aí? Fred. Ô, Fred. Vamos lá, Fred. Não, só peço desculpa pelo atraso, tive alguns probleminhas, mas quando você fala que a ciência é dogmática, eu estou completamente envolvido nesse meio, né? Para você, a medicina é extremamente dogmática. Então, para você pular para esse outro patamar de espiritualidade é um caminho bastante longo, muito longo, né? E a outra coisa que eu queria colocar aqui é das bem-aventuranças. Eu queria compartilhar que as pessoas também vissem o vídeo 4, né, do Vícios e Virtudes, que é onde você explica muito bem isso daí. Eu acho que seria até um complemento para essa aula de hoje, ver esse vídeo. Eu acho que todos os vídeos do Vícios e Virtudes são muito bons, mas o 4 é um vídeo especial, onde que você explica essa parte das bem-aventuranças muito bem, esse caminho muito longo que todos nós vamos ter que percorrer. Né? Não tem escapatória, né? Então, é só isso que eu queria colocar. Eu só queria esclarecer uma coisinha antes da Grace, que ela quer comentar também. Só queria comentar rapidamente, quando a gente fala assim, a ciência é dogmática, por que ela é dogmática? Porque a ciência ela tem um pressuposto de só aceitar aquilo que é testado, verificado, né, por várias razões. Ou verificado matematicamente, teoria, ou verificado na prática, que é a ciência da prática mesmo. Isso tem um lado muito bom e positivo, porque os avanços científicos, por causa disso, tecnológicos, foram maravilhosos. Só que cria o dogmatismo. Nunca vai aceitar nada que seja espiritual, ou vai, mas vai demorar muito a abrir espaço para isso. Porque é muito perigoso, no mundo que a gente vive, você tomar um remédio e falar assim, o médico passou, está aqui o remédio, você pensar assim, mas os cientistas são tudo malucos, cada hora um fala uma coisa, um fala... Né? Aí você ter certeza que esse próprio dogmatismo da religião, que é uma coisa ruim, também é uma coisa boa, porque ele trava determinadas coisas de controle dentro da própria ciência que nos garante alguma coisa interessante, tá? Só para esclarecer. Alguém mais? Senão a Grace acho que quer fazer uma colocação. Então, gente, eu estava aqui ouvindo a aula acompanhando, é o seguinte, né? Quando a gente faz uma análise bem crítica, a gente percebe que muitas vezes nós continuamos ali dentro da caverna, né? De uma forma, olhando só para frente, né? Sem ter percepções do que está em nosso entorno, né? E aí entra o caso ali das opiniões vulgares, né? Do sentido das suposições, né? E eu tenho uma boa dica até para que a gente, que tem tudo a ver, que inclusive vai ser meu assunto amanhã, com as mamães da gestante, né? Que são o seguinte também, vindo lá de Sócrates.
para que a gente, um bom início, para que nós comecemos a sair lá de dentro da caverna, para dar esse passo, ao menos de já ter opiniões mais retas, né? Sair das opiniões vulgares. Ou não aceitar tanto opiniões vulgares. Ou não aceitar, e pior ainda, divulgar, né? Que às vezes a gente divulga as fake news, as opiniões, ou você entra naquela vibração de ódio, de raiva, sabe, de discordância, baseada em opiniões vulgares, né? Então, tem uma receitinha boa que vai ser amanhã, até meu assunto de manhã, lá com as mamães, que são também do Sócrates, que são os 3 filtros, ou 3 peneiras, que diz o seguinte, que todas as vezes, eu acho que eu tenho procurado colocar isso na minha rotina, na minha vida, que todas as vezes que a gente ouvir alguma opinião, eu vou falar muito rapidamente, né? Alguma coisa, por exemplo, uma historinha bem rápida. Um discípulo do Sócrates chegou para ele e falou: olha, eu quero falar alguma coisa do seu amigo, né? Aí ele falou assim: não, peraí, antes de você me falar, tem 3 coisas que eu gostaria de saber antes de você me contar, né? Aí ele fala, gente, isso que depois eu até acho que eu vou até passar para vocês, que é pequenininho, bonitinho, mas é tão bom a gente ter essa consciência. Aí ele pergunta: antes de você me falar, olha como que cabe para nós a vida atual que nós estamos vivendo diante de tantas informações, né? Então, Sócrates fala: antes de você me falar, eu quero saber uma coisa. É verdade? Você tem certeza do que você vai me falar é verdade? Aí, né, a certeza, não é opinião vulgar, né? Aí o amigo dele fala assim: bem, eu não sei se é verdade. Aí ele falou: bem, se você não sabe que é verdade, então vamos lá. Outra coisa, né? É alguma coisa boa? A segunda questão que ele fala: o que você quer me contar é uma coisa boa? Aí ele fala: bom não é, né? É tipo, né, fofoca, né? Maledicência, fake news da vida. Aí ele fala: não, bom não é, né? Aí ele fala, e parte para terceiro questionamento, né? Aí fala: o que você vai me falar vai ter utilidade? Vai ser útil? Vai acrescentar em alguma coisa? E aí o discípulo dele fala assim: não, realmente não vai ter, né? Então aí o Sócrates fala: olha, então não fale, não guarde para você. E aí, com a mesma linha de pensamento, tem o Chico Xavier, quando ele fala que todas as vezes que chegar nos seus ouvidos alguma coisa, algum questionamento, ou uma fofoca, alguma coisa que você não tem certeza, que seja ali no seu ouvido a parada final. Não leve adiante, não passe isso adiante. Então, gente, esses 3 filtros do Sócrates: primeiro, que se é verdade, se a pessoa sabe que é verdade, se é algo de bom, se não tem utilidade, então, se a gente não tem certeza se é verdade, se não sabe, se não for algo de bom, para que a gente ficar comentando coisas ruins, né? Passando para frente coisas ruins? E se não tem utilidade alguma, por que a gente vai? A gente começa a ser mais seletivo nas coisas que a gente fala, né? Então, é o primeiro passo para a gente que está lá dentro do fundão da caverna, né? Perdido nas nossas emoções, começar já a filtrar. Isso traz até calma para a gente, né? Então, a gente vai ter mais calma, mais bom senso, de ver sair por aí falando um monte de besteira, né? Então, vamos aprender a... Eu vou mandar para vocês o videozinho, que é a mesma aulinha minha da Manhã das Mamães, vou mandar para vocês. Eu curti em 5 minutos, ótimo, que serve para... cabe assim, calça como uma luva perfeita para nós começarmos a ser mais seletivo.
nas nossas conversações, nas nossas emoções, para que nós possamos caminhar para essa saída dessa caverna, da bacia, lá ou da caverna que a gente persiste muitas vezes em estar lá, e também envolver outras pessoas, né? Então, o Fred até falou, mas eu tinha passado para vocês vão lembrar, antes de passar esses vídeos que fala da circunferência, da criação, eu falei, ó, tinha uma série de vídeos de virtudes e vícios, para vocês verem. E nesses vídeos tem uma parte que a gente fala dos vícios, da antropologia dos vícios, depois fala das virtudes. E nas virtudes a gente fala, ok, quais são os exemplos de virtudes? Aí nós colocamos o Buda, a Santa Teresa de Ávila e Jesus. E lá no quarto vídeo é Jesus falando das bem-aventuranças. É isso que o Fred comentou. Vamos lá. Então, nós estamos aqui. Essa é a nossa situação. E para onde a gente quer chegar? Então, vamos lá. Aí a gente ainda pode ficar em dúvida, né? Ah, será mesmo? Eu já estudei, já fiz faculdade, né, e tal. Será que é isso mesmo? Então, nós vamos fazer aqui como é que funciona o mundo de sobreviventes e que está no fundo da caverna. E aí vocês vão responder para vocês mesmos se tem alguma semelhança com a nossa vida. Primeiro, interesse pessoal. Praticamente tudo que a gente faz na vida tem interesse pessoal. Faço pelo meu interesse, né? Mesmo que às vezes eu busque um processo de evolução, de estudar, é o meu interesse. Eu não estou dizendo que está certo, está errado, estou dizendo que como é, tá? A nossa identificação, o que é a nossa identificação? Identificação, para quem viu o vídeo de saúde e doença, vocês vão lembrar que tem a receita. E a receita fala de identificação. Identificação é o quê? É o que te move, é o que você deseja, é o que te faz se mover todos os dias na sua vida. A identificação mais importante. E a identificação, em geral, do sobrevivente é a identificação com o corpo, com as aparências. Ou seja, ele está muito voltado para as coisas físicas, e principalmente do corpo e das aparências. Bom, o mundo, quando a gente olha para ele, a gente não tem dúvida, né? É o mundo dos instintos, das automações, dos hábitos e do caminho mais fácil, com uma certa preguiça, uma dose grande de preguiça. É o mundo do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e isso o Kardec fala, né, sem pensar duas vezes. É da ignorância, porque está ali, a ignorância no sentido, né, de não saber das coisas. E negação, ou seja, nós usamos o ego naquela faixa de armas que o ego usa, a negação é o que mais a gente usa. A gente nega porque a gente não quer se entender, compreender as nossas fraquezas. E uma baixa intelectualidade. Se fosse alta, ele já estaria lá na reta opinião, pelo menos, né? A personalidade é adaptada, ou seja, nós criamos muitas adaptações na vida, algumas são necessárias ainda, mas a gente cria muitas situações em cada lugar de um jeito e a gente vai ficando maluco, daqui a pouco a gente não sabe mais quem é quem. É o nível de sobrevivência, ou seja, a gente está lutando pela sobrevivência não só do corpo, do físico, mas também pelas emoções, sobrevivência para ter cada vez mais emoções, mais adrenalina, né? A gente está vendo isso demais. É o mundo dos desejos, das emoções, né? Tá aí. A espiritualidade é de aparência, porque se você pegar no nosso mundo, nós temos mais ou menos 95% de pessoas com alguma religião, mas mais de 90% são materialistas. Ou seja, o que significa isso? Que a grande parte das religiões estão voltadas para coisas materiais. É a teoria da prosperidade, que a gente vê aí à torta direito aí nas religiões, porque eles voltam lá para o Velho Testamento, porque no Velho Testamento você tinha a teoria da prosperidade, então esquece Jesus, porque com Jesus não vai colar. Teoria da prosperidade com Jesus não cola, então eles esquecem um pouco Jesus e fica lá no Velho Testamento, né? As loucuras que existem, né? Não saber escolher e não tem senso crítico e discernimento desenvolvido. Eu digo sempre assim, cada um se encaixa aí onde que quiser. Eu olho para tudo isso e acho difícil eu não me encaixar em qualquer uma dessas. A maioria dessas são das pessoas que estão aqui, exceto aqueles que não estão aqui. Eu acho que eu já estou aqui, então talvez alguma coisa você já venceu. Então essas são as características importantes
de pessoas que estão aqui no fundo da caverna, no nível de sobrevivência, que nem se ama ainda, porque se tem tudo isso de dificuldade, porque não aprendeu a se amar, porque quem se ama trabalha tudo isso, trabalha com a espiritualidade. Quando a gente fala amar-se, né, a gente está falando de quê? A gente está falando daquilo que a gente discutiu muito. Não é amar o corpo, amar ter as coisas, ser egoísta, não é isso. Amar é amar a sua espiritualidade, é amar o seu desenvolvimento espiritual, é desenvolver as virtudes. Isso é o verdadeiro amor, das coisas que são permanentes. Das coisas impermanentes, você cuida, mas não precisa chegar ao nível de amar, porque senão você fica apaixonado, e paixão é um problema também. Bom, guardem isso aqui. Vocês percebem que todo esse processo de migração daqui depende de um processo mental mínimo. Nós não estamos falando de desenvolvimento total, ninguém está falando disso. Estamos falando de um item, que é senso crítico e discernimento, que é um dos itens que apoia a razão. A razão é uma coisa muito poderosa, mas senso crítico e discernimento é um dos itens que apoia a razão. E aí nós temos que compreender. Immanuel Kant é um grande filósofo, mais da modernidade, antes da modernidade, né, um pouco, mas é considerado dentro da modernidade também, e ele é muito interessante, apesar de ter uma linguagem um pouco complicada, mas algumas coisas que eu consegui ler dele, algumas coisas que eu vi no YouTube, que eu traduzi, que eu consegui compreender, ele fala de uma questão muito interessante, ele fala também do escolher. E ele fala do escolher com relação a uma lei moral. Então, ele fala assim, a lei moral, segundo Immanuel Kant, é uma lei que manda agir de acordo com o que a vontade quer que se torne uma lei válida para todos. Pronto, então ele já tem uma definição. Então, ele está falando do escolher. Então, ele diz assim, olha, você escolhe as coisas na vida baseado em dois caminhos. Então, ele fala, são dois caminhos. Ou é por inclinação, né? Ou é por dever. Ou você faz por inclinação ou por dever. Por inclinação significa o quê? Que você faz por identificação. Ou seja, a sua inclinação é a sua identificação. Eu me identifico com as minhas emoções, as minhas escolhas são por emoções, e eu faço isso, eu gosto disso mesmo, eu gosto daquilo, e é por aí que eu faço as minhas escolhas. Ok, então você faz por inclinação. Ou por dever moral, é outro nível. Nós, então, traduzimos de forma espiritualista assim, por inclinação, pelos desejos, pelas paixões, pelo egoísmo, enfim, por interesse pessoal sempre. Esse é o processo de escolha, em geral, dos seres do fundo da caverna. Mas tem um outro que é por dever. As suas escolhas é por dever. Significa que muitas das vezes você pode escolher algo que não é bom para você, porque você tem um dever. Olha, eu tenho uma multa para pagar porque eu errei. Vou dar um jeito, não vou pagar não. Né? Eu fiz uma escolha por inclinação. Ele diz, não, tem que ser por dever. Você deve cumprir os seus deveres. É um exemplo bem precário, mas é isso aí. Então, por dever é moral. Escolher sempre baseado na universalidade, ou seja, não o interesse pessoal. Porque se o interesse pessoal estiver muito forte, sempre vai ser por inclinação. Mas as escolhas que possam passar por um crivo de aceitação universal e moral. Entende que nós estamos aqui começando a falar de razão, mas também estamos falando de escolha, estamos falando de senso, de criticidade de como você escolhe. Nós estamos aqui, mas nós temos que migrar para cá, não é? Ok, então, inclinação, interesse pessoal e dever moral, interesse coletivo. Já começa a mudar aqui, tá? Só separei aqui para a gente entender. Ok, agora a gente entra no tópico que é o senso crítico, que eu vou só dar uma palhinha, vou dar só uma palhinha para vocês, para a gente discutir na semana que vem. Bom, a gente está acostumado a ouvir a palavra senso, né? Bom senso, senso disso, senso daquilo, em nosso cotidiano. Bom senso, senso crítico, senso de humor, e outras expressões relacionadas a senso. Mas já paramos para refletir sobre o que significa ter ou não ter senso? Qual a diferença entre senso comum e crítico? O senso comum está mais vinculado à população em geral do que o senso crítico, pois no senso comum existem muitas questões sobre a vida que são simplesmente irrefletidas e que levam à alienação e faz o ser permanecer no fundo da caverna.
Tem vários sensos comuns, né? Olha, a voz do povo é a voz de Deus. Isso é um senso comum. Essa é a coisa mais furada que tem. Isso não existe, né? Mas tem vários assim. Já o senso crítico, divergindo do senso comum, tem por base aquilo que é concreto. A pesquisa, a reflexão, a análise crítica. A análise e a crítica. Então, olha só. Tem a pesquisa, quer dizer, a busca. Tem a reflexão. Você pesquisou, você achou, você tem que refletir. Tem uma análise. E a crítica. Ao utilizar o senso crítico, o indivíduo passa a pensar e refletir e, com isso, aprimora suas capacidades intelectuais. Muitas vezes, deixa de se solucionar problemas de maneira coerente por não parar para refletir e estudar a melhor maneira de resolvê-lo. Porém, não se pode ignorar ou ter preconceitos quanto ao senso comum, como se ele fosse totalmente errado e promotor de grandes mentiras na sociedade. Então tem que ter cuidado também. A capacidade do homem de desenvolver seu senso crítico é o fundamento da história. A palavra crítica, de origem grega, significa enquete, pergunta. É preciso perguntar sempre, perguntar a si mesmo se o que temos ao nosso dispor é realmente bom para nós, se é possível melhorar, se é verdade. Olha aí, a Grace falou, se é verdade. Nunca devemos aceitar as coisas sem questionar, pois questionar é pensar. Cuidado ao seguir a massa comum. Senso crítico e as armadilhas da mente viciada. O senso crítico é a ferramenta que vai apoiar a razão no fundamento da vida, ou seja, as escolhas. Aí lá no vídeo das virtudes nós falamos da maçã, né, da escolha. Escolheu errado? Quebrou a cara? Equivocou-se? O que você costuma fazer quando isso acontece? É uma pergunta que vocês têm que responder. O que um sobrevivente quase humano costuma fazer? O ego, armas, negação, esconder, justificar. Dá para a gente entender a história? Você escolheu, fez uma besteira, aí você percebeu, deu zebra, né? Quebrou a cara. O que normalmente se faz? Nega, esconde, justifica. É um ciclo vicioso. E o ego faz isso porque ele está protegendo você. Ele está protegendo você personalidade. Ele não está protegendo seu espírito, a sua evolução, a sua eternidade. O ego protege a personalidade, aquele que está aqui. Ou seja, tem que proteger esse daqui de qualquer coisa. Então ele vai negar, vai justificar, vai botar a culpa em outro. Aquela história toda que a gente já sabe, né? Muito bem. Antes da gente entrar aqui, na verdade, isso aqui é um complemento daquilo, tá? Está dizendo o seguinte, olha, para sair dali a gente precisa aprender, desenvolver o senso crítico, e somente o faremos com a arte da dúvida. A arte da dúvida é o questionamento, reflexão em tudo que a vida nos oferta. Então, como saber com tantas informações em diversos campos de atuação, mas é tanta coisa hoje em dia, então a quantidade de informação que existe na internet é de assustar. Então, nós vamos falar um pouco disso na próxima aula, onde estão os nichos das informações, como que a gente pode entender se a gente está escolhendo com uma certa razão ou não. Tudo isso nós vamos fazer na aula que vem. Nós vamos ficar por aqui, porque a coisa vai ficando um pouquinho mais complexa e a gente não tem que correr com nada. Eu sugiro que vocês gastem um tempinho lendo isso aqui e lendo isso aqui, tá bom? Muito bem, deixa eu sair daqui. A Grace depois tem que dar uns recadinhos, mas antes disso, perguntas, questões, dúvidas, por favor, fique à vontade. A gente tem uns minutinhos aqui. Ô, Ruela. Oi, não. Se a gente pensar bem, nós estamos todos no fundo da caverna. Estamos. Eu acho que, na verdade, nem dá para pensar bem. Não precisa pensar bem, não. Nem precisa, né? Eu tenho dúvida. Quando você fala pensar bem, eu tenho muita dúvida disso. O que significa isso? Então, eu prefiro nem pensar bem. Já estou lá, já sei. Porque nós estamos. Porque Sim. Até fazer todo aquele processo para mudar, dar o primeiro passo é complicado, né? A gente, assim, lendo, estudando, observando aí a sua explicação, nossa, é um processo, olha, difícil. Porque o senso crítico, o senso crítico nós nem começamos a falar dele. Como é que faz para conseguir? Nós vamos mostrar tudinho.
E nós vamos mostrar outra coisa. O que a falta de senso crítico fez no mundo em 2 ocasiões muito difíceis, que gerou muita desgraça nesse mundo. Nós vamos mostrar como exemplo também, tá? Mas não é simples, mas a gente tem que fazer, não tem saída. Tem que procurar, tem que buscar. Nós vamos ter que sair disso, né? Eu não quero ficar no fundo da caverna a vida inteira. Não, quem quer? Ninguém quer. Né? Ninguém quer, mas Ninguém nossa. quer. Ai, dá até medo, mas tá bom, mas vamos lá, vamos lutar para vencer, lutar pelo bem, né? Tem nem palavras agora, tanto assim, já tô lembrando do Mauro, já caí Tem palavras. Já saí da caverna, já sei lá, já me afundei lá, já foi um negócio que já nem consigo mais entender onde eu tô nisso daí. A gente está chegando no final, a Grace quer fazer uns comunicados, depois a gente faz a prece então, tá bom? Por favor, meu amor. Gente, lembrando aqui, as pessoas que pediram, padrinharam crianças, eu estou com as sacolinhas aqui, ó. Então, por favor, faça o contato comigo para combinarmos de como eu faço para entregar para vocês, tá bom? Porque aí, assim, quando vocês comprarem, montar os presentinhos, já põe na sacolinha, tá bom? E outra coisa, peguei aqui, mas nem vou falar para a gente não dormir pensando muito. Nós estamos fazendo um trabalho sobre a Gênese, né, do livro da Gênese, sobre sinais do tempo e a geração nova, que são chegados os tempos, falando sobre esse processo de regeneração. E aí ele fala com tanta clareza aqui dessa questão de nós estarmos ainda no fundo da caverna, gente. Então, é tão sério, tão sério. Aí depois vou fazer um resumozinho, né? Tem uma coisa que eu sublinhei, que vou ler para a gente, mensagem final, que ele fala o seguinte, ó, a humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Se a gente observar, né, na ciência, o quanto evoluiu, né? Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultado que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Aí, o que ele conclui aqui, ó? Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Então, gente, aí vai continuando, você vê não, palavras aqui da Gênese, dos Espíritos orientando Kardec, não desde muito tempo falado, né? E ainda vai tempo ainda, né? Então, e nós precisamos estar alerta para isso, de começar o mais rápido possível. Pequenos passos que sejam, mas não deixar perder a oportunidade de sermos úteis, de sermos mais cordatos, de sermos mais fraternos, né? Que assim a gente vai seguindo a nossa jornada, que é imprescindível, que nós teremos que ir mais cedo ou mais tarde. Então, meus queridos, a gente termina então aqui. Por favor, as cartinhas vocês me peçam, eu entrego, a gente combina. Meus amigos, Deus abençoe a todos, a vocês, muita paz, muita luz. Quem que vai fazer a prece agora? A Grace fez no início, então deixa eu ver aqui. Opa, que bom. Então vamos lá. Vou fechar aqui. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos estudando, buscando um pouquinho que seja do conhecimento e pedir para que os nossos irmãos benfeitores espirituais possam nos auxiliar, nos amparar e que nós sempre tenhamos, ou pelo menos buscamos ter consciência dos nossos atos, das nossas ações e fazer o possível para não cair em nenhuma tentação, que nós sabemos que vão nos prejudicar, e pedir a Nossa Senhora também, a Mãe Maria Santíssima de Nazaré,
que ela sempre nos proteja e também nos ampare, e que Jesus derrame muita luz em todo o universo, em todo o mundo, principalmente nos países que estão em guerra, nas famílias que estão desajustadas, e, enfim, em todas aquelas pessoas que mais necessitam. Nós também somos necessitados. E que Deus abençoe a Grace, o Ruela, por compartilhar esse estudo, esse conhecimento com nós todos, e que tenhamos uma boa noite, uma boa semana, e muita paz. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Obrigada a todos vocês por estar aqui conosco nesses momentos, né, que são ímpares, né, que inicia a nossa semana bem, né? Um beijo a todos, fiquem com Deus, Fiquem com boa Deus. semana. Vou Boa mandar um semana. videozinho aí para Boa noite, vocês, gente. tá bom? Obrigada. Tchau, fica com Deus. Deixa eu parar Tchau, aqui. Larinha, amanhã a gente Tá. conversa. Boa noite, boa noite. Boa noite.